boa tarde. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Data criada para chamar a atenção e mobilizar a população para o maior problema ambiental que afeta o planeta. Que efeitos as mudanças que vêm ocorrendo no clima têm sobre a nossa qualidade de vida e a nossa saúde? Segundo a ONU, 1 em cada 4 mortes no mundo é provocada por doenças ou acidentes ligados a causas ambientais. Tudo começou com uma forte dor nas costas. Eu achei que eu estava pegando uma gripe, só que foi aumentando, e aí eu fui no médico. Era dengue, o que levou Patrícia a reforçar os cuidados. A gente tem spray por tudo quanto é lado e eu vivo com um repelente para cima e para baixo. 1 em cada 4 mortes no planeta é causada por doenças ou acidentes ligados a causas ambientais. Estão relacionadas às condições do ar, da água ou do solo, o que inclui as mudanças climáticas, exposição a produtos químicos e a radiação ultravioleta. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2012, esses agentes mataram quase 13 milhões de pessoas. A poluição do ar é a maior responsável por estas mortes, provocadas principalmente por distúrbios cardíacos e respiratórios. Não é à toa que todas as 5 doenças mais letais do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, têm origem em problemas cardíacos, circulatórios ou respiratórios. Daniele mora há 3 anos em São Paulo. É natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desde que veio para a capital paulista, passou a ter problemas como rinite alérgica e sinusite. Você anda na rua, só tem gente fumando, é obra para todo lado, poeira e muito carro, muita gente. Isso afeta, com certeza, bem negativamente na minha qualidade de vida. E para falar sobre os efeitos das mudanças climáticas em nosso dia a dia, recebemos Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima, e o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Você pode participar aqui da nossa conversa com suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Prazer estar aqui. Hoje, ter chamado essa data é Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Nós estamos dando a devida atenção, é para chamar atenção, né? Conscientização. Estamos dando essa devida atenção que ela merece? Eu entendo que todo cidadão brasileiro já se deu conta de que o clima está mudando, que isso vem sendo provocado por ações humanas, mas, de fato, a distância entre essa sensação, essa impressão e a mudança nas atitudes e a cobrança dos gestores públicos para a implementação de políticas adequadas é muito grande. A resposta, tanto do poder público como dos cidadãos, ao problema das mudanças climáticas é muito ainda menor do que o nível de gravidade que representa o desafio. Doutor Saldiva. Eu acho que todo mundo está ciente das mudanças do clima, mas talvez não esteja ciente do que está acontecendo hoje. Isso, em parte, foi devido ao próprio discurso das mudanças climáticas. O que a gente dizia? Você ficar no escuro à noite, tomar banho de canequinha, deixar teu carro em casa, não comer mais carne vermelha. Daqui a 80 anos começa a estabilizar a temperatura no planeta e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Esse não é um discurso que vai de encontro com o egoísmo natural do ser humano. O que acontece é que, primeiro, tem ações diretas do clima, das mudanças do clima, mas também tudo que emite gás de efeito estufa também emite poluentes locais. Ou seja, que atrapalham muito, isso tem efeito local, não afetam por demais o clima, mas atrapalham a nossa vida, como disse a entrevistada no início. Então, esse número, dessas 1 em cada 4, 25% das mortes, ele se deve a problemas de poluição do ar, que se traduzem por infarto, pneumonia e câncer. Tem a ver com a queima de fogão de lenha dentro de casa, em comunidades pobres, inclusive no Brasil, que se queima lixo em comunidades que não vão cozinhar usando aquilo que podem. Tem a ver com a proliferação de mosquitos e a expansão, como está acontecendo agora no Brasil com a febre amarela, onde a doença tem a mesma periodicidade, mas está expandindo a região geográfica, a região de risco, porque mais regiões do Brasil estão ficando, digamos, propensas a terem febre amarela.
está expresso em dengue, está expresso em zika, todas as doenças mediadas por vetores, está expressa pela falta de saneamento e as condições e o ressecamento de áreas com fornecimento de água de má qualidade. Enfim, e também o calor. Eu não quero me estender muito, mas, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, e a gente tem esse estudo em 372 cidades do mundo, com diferentes latitudes e longitudes, toda vez que a temperatura sai do esquadro, ela começa a atingir extremos, você tem excesso de morte, seja para frio, seja para calor. No caso de São Paulo, existe um aumento de mortalidade a partir de 26 graus. Quando você passa de 30, esse aumento de risco de mortalidade aumenta a 50%, ou seja, dobra-se o risco de morrer. E para frio, você começa em São Paulo quando a temperatura começa a chegar abaixo dos 16. Agora, o professor Saldiva citou inúmeras consequências aí na área da saúde, iria muito mais essa lista, muito mais longe, né, doutor Saldiva. Agora, Rito, você colocou ali que entre essa conscientização, as pessoas já percebem essas mudanças, mas para chegar ali, na outra ponta, na mudança de atitude, isso não está acontecendo de fato, ainda existe uma distância. O que é preciso, então? Porque cabe a nós também mudarmos essa situação. Cabe a cada um de nós. A gente precisa entender primeiro, há muita informação já gerada, há estudos que demonstram. O professor Saldiva trouxe alguns números sobre impactos presentes na saúde e projeções do que pode acontecer no futuro. A gente tem que se dar conta dessa informação que a ciência, que a academia gera sobre a nossa vulnerabilidade, seja sobre questão de saúde, seja sobre infraestrutura urbana nas cidades. A maior parte da população mundial hoje vive em áreas urbanas, seja sobre cada um dos aspectos da nossa vida, geração de energia, produção de alimentos. Quando os produtos da cesta básica ou da feira aumentam, tanto na feira como nos mercados, isso, às vezes, por detrás disso, existe um componente climático muito importante, né? No ano passado tivemos a crise do feijão, o preço do feijão aumentou e muitas pessoas sequer podiam se abastecer de um produto básico para a sua alimentação. Tem um componente de clima por detrás disso, afetando a produção. A gente tem que entender isso. E é fundamental essa compreensão, tanto para que o cidadão ele esteja melhor informado. Vou citar um exemplo. Quando houve aquele desastre na região serrana do Rio de Janeiro, com mais de 1.000 mortos, em função das chuvas, deslizamentos de terra, na mesma época, na Austrália, houve problemas severos com inundações. O cidadão na Austrália, com antecedência de semanas, recebeu uma cartinha avisando: sua casa está em área de risco, retire-se da sua residência até esta data. Não houve uma morte na Austrália em função disso. Então, sistemas de alerta são muito importantes, né? Informação é base. Informação para as pessoas, informação. E os gestores públicos se apropriando daquela informação gerada pela ciência para a adoção das políticas públicas adequadas. Agora, já com acesso a essa informação, né, o que cada um pode fazer? Como aproximar mais essa questão do dia a dia de cada um, professor? Como o Rito disse, mudança climática é muito mais do que saúde. Todos os sistemas biológicos e físicos, né, vão ter impactos. Agora, eu acho que uma forma de fazer, eu conheço um pouco a alma humana, que vai querer dizer assim, não, o que eu ganho com isso? Por exemplo, por que eu vou parar de emitir agora, quando o nova-iorquino emite 5 vezes mais gás de efeito estufa? Porque ele que corte primeiro, né, e depois eu corto, né? Então, o que você tem que dizer? Que no momento que você tem uma vida mais sustentável, via de regra, ela é mais saudável. Então, vamos pegar, você deixou o teu carro em casa e você vai de ônibus trabalhar ou de metrô. Se você colocar um medidor de passos, ao final de um dia, qualquer pessoa que anda em São Paulo vai caminhar no mínimo 5.000 passos. 5.000 passos têm efeitos imediatos sobre nível de colesterol, controle de diabetes, riscos de osteoporose e doença cardiovascular. Se ele comer menos carne vermelha, não só reduz a emissão de metano no pasto, mas o risco de dislipidemia e o risco dele ter, digamos, um câncer do trato digestivo cai bastante. 20% menos de carne, 16% menos de risco de câncer de cólon. Portanto, o indivíduo vai fazer aquilo não por causa do planeta, mas ele vai fazer aquilo porque é melhor para ele.
Aqueles que já adotaram a causa ambiental já estão convencidos, estão pregando para convertidos. E para você chegar a mensagem naquele indivíduo que não quer abdicar de certos valores, talvez ele o faça em benefício dele ou das pessoas que ele ama. Portanto, eu acho que... E a saúde tem outra vantagem, ela é muito fácil de quantificar. Você sabe quanto custa um ano de vida perdida produtiva, você sabe quanto custa o atendimento. Então, você vai ver que a conta... Vou pegar um exemplo, só para você ter uma ideia de como essa economia tem que acontecer. No meados dos anos 90, o prefeito de Dublin baniu a venda de carvão em Dublin. Saiu um fumacê, um processo pouco eficiente. Aí ele falou, não conseguia mudar, então ele falou, bom, pode manter seu aquecimento a carvão, mas vai comprar fora de Dublin. Foi uma maior chiadeira. No ano seguinte, houve uma expressiva redução de mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares. Para cada libra investida na mudança de matriz energética, a cidade ganhou 8 libras de saúde. Portanto, a gente sabe quanto custa mudar a matriz energética, mas não sabe quanto custa manter. Por isso que você tem que ter duas moedas para sair disso. Uma saída de doenças, que o cidadão vai mudar a sua atitude, e outra em dinheiro, para que o governante, num cenário de recursos que não são infinitos, possa saber qual é a economia ampla desse negócio. Ou seja, um combustível fóssil, o ciclo de vida é calculado do poço até a bomba. O que acontece depois que queimou não faz parte do negócio. Então, não, você tem que incorporar as consequências disso. Então, acho que esse é o caminho. Dinheiro e... Quando mexe no bolso também, né, as pessoas começam a perceber mais o sentido, né? Vou trazer aqui um outro exemplo, é outro impacto das mudanças climáticas que nós já podemos perceber, que é o aumento do nível do mar. Os moradores da cidade de Santos sabem bem do que nós estamos falando. Neste trecho da Orla de Santos, na região sudeste da cidade, há mais ou menos 10 anos, havia uma faixa de areia que media entre 20 e 30 metros. Por conta da erosão, agora, a água do mar bate permanentemente nesta proteção feita com grandes pedras que, na verdade, não consegue conter as ondas em caso de ressaca forte. Foi o que aconteceu em 21 de agosto. Uma tempestade com ventos de mais de 80 quilômetros por hora, acompanhada de maré alta, revelou como alguns pontos estão vulneráveis. Imagens feitas por moradores mostram como as ondas avançam pela avenida e inundam as garagens. Esse evento foi um evento extremo, já era esperado, mas não com essa intensidade, por conta que os modelos estudados estão sendo compilados, né? Estão sendo calibrados para dar uma melhor resposta e nós, como os pesquisadores, conseguirmos aí dar um feedback aí para a sociedade. Só vou acrescentar uma informação aí a esse estudo sobre o Mar de Santos, que teve a participação de cientistas da USP e da Unicamp. Eles traçaram cenários aí mais conservadores e os piores cenários, né? Num cenário mais otimista, o nível do mar deve subir 13,5 centímetros até 2050, e no pior cenário, 22,5 centímetros até 2050 e 45 centímetros até 2100. E uma das pesquisadoras, a professora Lucy Hidalgo, ela comentou, né, nesse estudo, chama atenção para o fato de que antes se falava muito em medidas de mitigação do aquecimento global e hoje é preciso falar de adaptação, porque as mudanças já estão entre nós. Então. Definitivamente, num país com, vamos dizer, algo em torno de 8 mil quilômetros de costa, que boa parte da população vivendo muito próximo a áreas costeiras, é fundamental identificar na nossa linha de costa o que significa uma elevação do nível do mar de 13, 18 ou 45 centímetros e quais efeitos isso terá para a infraestrutura urbana, né? Serão necessárias medidas de adaptação que não tem que lidar apenas com a emergência, elas têm que lidar com a frequência com que esses eventos vão acontecer. As ressacas, essa elevação do nível do mar, ela vem associada a movimentos de marés meteorológicas, ressacas mais intensas. Dados, por exemplo, da região costeira do Rio de Janeiro, indicam que hoje em dia nós temos pelo menos o dobro de ressacas do que havia na década de 70, eventos. Então, e esses eventos, eles são mais intensos. Então, é necessário que
a gente tem essa identificação da vulnerabilidade para começar a traçar medidas de adaptação desde já. O professor Saldiva citou Nova York há pouco. Nova York, depois da tempestade Sandy, estabeleceu estratégias uma estratégia de longo prazo de adaptação. É uma cidade costeira, uma cidade com alta vulnerabilidade e elevação do nível do mar, e também sujeita a tempestades, como furacões, embora em menor intensidade em relação à Flórida, por exemplo, mas com investimentos altíssimos desde já até 2020. Eles vão investir em torno de 20 bilhões de dólares só para medidas de adaptação, para prevenir aquilo que já ocorre hoje e para reduzir os riscos ao longo do tempo. Nós temos que fazer o mesmo aqui no Brasil. As pessoas já estão participando aqui da nossa conversa. O Marcos Elizeri, via Twitter, ele pergunta: e quais são as consequências aí, se não fizermos nada hoje? Né? Quais as consequências dessas questões ambientais para as próximas gerações? Vão acontecer para as próximas gerações. Primeiro, vai ser um mundo muito mais chato. Pelo menos em algumas regiões do mundo que eram semiáridas, vão passar a ser verdadeiramente áridas. Inclusive o semiárido do Nordeste, do Nordeste, brasileiro. uma parte da Amazônia. Isso, também. Uma parte da Amazônia. Vai ser um lugar onde as cidades vão passar por extremos de chuva, como está acontecendo, as chuvas intensas no Brasil, nas cidades, por causa da ilha de calor local também, vem se acentuando e mais, chovendo no centro e não na periferia, porque o centro da cidade é quente, o ar sobe, quando vem uma frente úmida, ela entra com mais velocidade e encontra uma diferença de temperatura, aumentar o número de raios, aumentar doenças, a previsão que chegue malária em Buenos Aires, por exemplo, se a coisa continuar do jeito que está. Enfim, e tem também programação, né, fetal das doenças. A poluição em defeito local, ela programa as crianças para ficarem doentes na fase adulta através de alterações da expressão de controle de genes. A criança tem uma resposta da placenta na face materna que não fica tão boa, a criança se adapta a absorver mais alimentos e aumentar o nível de açúcar no sangue para salvar o cérebro. Depois, se ela vai ser diabética ou obesa, esse não é um problema da seleção natural, manteve o indivíduo para lá. Então, eu acho que esse cenário tem que ter um pouco de inteligência, né, e planejamento, porque a maior parte dos prefeitos hoje, com a atual divisão orçamentária, é um gestor de pronto-socorro. Ele resolve a crise do dia. Ele não tem planejamento de longo prazo, porque ele fica com a parte menor do orçamento. Todo prefeito hoje está quebrado. Como que ele vai investir para preparar a cidade? Não precisa nem ser a cidade inteira. Os equipamentos de saúde hoje, no Brasil, menos de 5% aguentam uma interrupção de energia elétrica. Então, como é que você vai fazer? Menos de 5% não é nada, então. Não é nada. Não é nada. Então, como é que você vai fazer para funcionar se você tem um corte de energia muito grande? Perante uma inundação, como é que a equipe chega? Como é que os pacientes chegam? Então, eu acho que tem coisas muito objetivas, muito práticas, que deveriam ser pensadas desde já, porque você não vai conseguir investir todo esse monte de dinheiro de uma vez só. E nem haverá tempo. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Conversamos sobre os efeitos das alterações do clima em nosso dia a dia. Com a gente, Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima, e o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Nós traçamos um panorama aí das preocupações no primeiro bloco, né? Vamos dar algumas boas notícias agora? Estamos caminhando aí para mudar essa situação? O que podemos dar que aspecto positivo podemos destacar aqui, Rita? Acho que no debate sobre mudanças climáticas, na reflexão sobre o problema, o que a gente tem que se dar conta é possível hoje agir de forma a prevenir, a nos prevenir que esses desastres eles vão se multiplicar de uma forma incontrolável.
há soluções que não são apenas boas para o clima, são boas para a economia, são boas para a geração de emprego, como, por exemplo, a expansão das energias renováveis. Energia eólica dos ventos, energia solar térmica são soluções hoje competitivas, a preços competitivos, disponíveis e se multiplicando, gerando empregos em muitos lugares do mundo. Países desenvolvidos e em desenvolvimento. China, Índia, Estados Unidos, Alemanha ou vários outros países da Europa. E no Brasil, a gente, apesar de uma expansão interessante em eólica, que tem gerado empregos apesar da crise econômica, a gente pode aproveitar muito mais. E a gente ainda Por que não aproveitamos mais? Porque temos condições para isso, né? Temos potencial. O Brasil hoje, por exemplo, em telhados solares, painéis solares em cima das casas, residências ou prédios comerciais. A gente tem pouco mais de 4 mil. Para um país da dimensão do Brasil, ensolarado como o Brasil, é injustificável que a gente explore tão pouco esse recurso. É necessário visão estratégica, é necessário uma combinação de políticas que permitam ao cidadão, quando eu quero me aproveitar do sol que chega na minha residência. Eu não vou ter que investir o preço de um carro popular, que é hoje mais ou menos o que se investe. Isso vai se pagar, esse investimento vai se pagar em 20 anos. Não é acessível ao cidadão comum. É necessário política pública para tornar obrigatório, por exemplo, nas cidades, que novas casas, novas residências, novos prédios, eles já venham com obrigação de instalar painéis solares. Políticas de incentivo fiscal para tornar isso mais acessível ao cidadão. E tornar o cidadão, além de consumidor, produtor de energia. Se eu produzo mais do que eu consumo, eu posso vender aquela energia, isso gera renda. Agora, a gente ouve isso já tem um tempo, né, Rita? Você mesmo já esteve aqui dizendo para a gente, temos todas as condições, precisamos avançar mais e, no entanto, não avançamos ao ritmo que precisamos, né? Eu acho que o Brasil tem dificuldade de fazer políticas baseadas em incentivo e faz muito mais políticas baseadas em punição. Sim. Então, eu acho que se você desse incentivo, desconto no IPTU, por exemplo, se você tivesse um telhado com painel fotovoltaico e também usasse em vez de fazer um monte de piscinão, um monte de piscininhas nos condomínios para utilizar. Então, você pode fazer isso. Agora, falar hoje em desoneração no Brasil virou palavrão. Tem uma esperança também das empresas. Uma empresa hoje que tem um planejamento estratégico, às vezes melhor do que muitos governos, eles não querem vender, por exemplo, uma empresa de petróleo hoje tem que necessariamente incorporar novas tecnologias, tem que ser uma empresa de energia, senão ela vai ficar fora do mercado. Os automóveis já começaram a procurar soluções de carros menores, carros não tripulados para poder fazer compartilhamento, porque senão eles vão estar fora, daqui a 20 anos, eles vão ter muito mais dificuldade de operar. Quem não embarcar nisso, vamos lembrar que a Kodak tinha a patente da câmera digital, não embarcou e a câmera digital tirou a Kodak do mercado. Então, quem fizer um erro estratégico nesse momento, vai ficar fora. E essas empresas querem vender por mais 100 anos, não vender por mais 20. Então, uma política de incentivo. Se você subsidia, por exemplo, energia térmica, carvão ou óleo, por que não dar os mesmos incentivos, colocar uma tarifa mais vantajosa para você criar mercado e escala? Então, eu acho que esse é um momento difícil numa crise econômica do Brasil, mas espero, quando o Brasil se recuperar, você possa pôr dinheiro no futuro e não no passado, porque senão nós não teremos futuro. E é justamente essas questões, as pessoas muito perguntando aqui do futuro, a Silvana Augusto também, né? Precisamos, de fato, nos conscientizar que mundo deixaremos para os nossos netos. Tem um tempinho para uma palavrinha final, então. Então, acho que o engajamento de todos é fundamental. Enfrentar a mudança climática não é uma responsabilidade única, exclusivamente de governos, nas negociações internacionais. Depende do engajamento de todos. Das empresas, visando seu planejamento estratégico, entender como as mudanças climáticas, elas geram riscos, mas também as oportunidades dos governos, é claro, políticas públicas, e do cidadão, tanto nas suas atitudes individuais, mas também cobrando gestores públicos e cobrando das empresas comportamentos mais saudáveis, mais sustentáveis e aliados aí a essa emergência que nos impõe o desafio das mudanças climáticas. Eu chamaria os prefeitos, porque se você vai ter dificuldade de fazer acordo entre nações,
o prefeito tem mais autonomia. Você pega a região metropolitana, a conurbação, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Santos, Sorocaba, é mais do que muitos países. Então, se você tivesse uma política sustentável em nível de prefeitura, você teria grandes efeitos. As cidades já começaram, o Bloomberg de Nova York começou a criar o C40, que são cidades que querem tomar medidas sustentáveis e serem contínuas. O problema nosso é que toda vez que as cidades parecem que têm um Alzheimer. Né? Porque os neurônios dirigentes esquecem rapidamente que a outra gestão fez, ou mesmo que prometeu durante a eleição. Se você tivesse uma política de longo prazo, que fosse suprapartidária, uma política municipal... Não apenas preocupado em deixar sua marca. A sua marca ali, porque daí emite outra energia, que é a energia ególica do governador, do prefeito de plantão. Né? Então, você poderia ter as cidades, pela sua escala e por estar tudo no mesmo espaço, você pode aumentar a eficiência delas muito rapidamente. Nosso tempo acabou, infelizmente, voou hoje. Eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer. E o JC Debate fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.